Muito bem, muito bom dia. Estamos iniciando o Zona Esportiva desta sexta-feira, 30 de agosto de 2019. Parece mentira, setembro está chegando aí, né? Semana da Pátria, Semana da Farroupilha. Gente, o ano parece que está voando. O programa Zona Esportiva, que vai lá aqui na sua TV Santa Maria, canal 19 da NET. Também tu acessa pelo santamaria.tv.br ou na página do Facebook. Tu encontra toda a programação da TV Santa Maria, entre elas o Zona Esportiva. O programa que tem apoio cultural de Walter Beltrame. Não pense em construir antes de passar no Walter Beltrame e conferir, como sempre, a qualidade dos produtos, os preços, ofertas e o atendimento, que é sempre de primeira qualidade. Walter Beltrame, este é o nome em material de construção. Tá pensando em praticar o futebol society, futebol 7, com total segurança e tranquilidade? Planeta Bola, ali próximo ao fórum. 2 quadras iluminadas, com amplo espaço de convivência, tem copa, tem telão, tem churrasqueira para você levar os amigos, fazer aquele pós-jogo. O pessoal também tem escolinhas e alguns treinamentos funcionais. Planeta Bola, este eu recomendo e aprovo. E FDI Consultoria Empresarial, para você e sua empresa para atingir objetivos concretos. Entre em contato e saiba como potencializar os seus resultados. Na Venâncio, 899, telefone 3028-0948. Ele não veio hoje, ele está lá. Hoje ele está no aquário lá, o assessor direto do Ademir. Ele já está preparando para ficar com tripé no final de semana. É isso, Ademir? Já está? É o Antônio Tesses. Mais faceiro que lambari de sangue e guri de bombacha nova, né? Faceirinho. Ele estava com medo do porco, conseguiram. O Grêmio foi o time mais burro que tem, desculpa. Se eles pegam o Inter, eles passam. Pegaram o Flamengo, não vão passar nunca. Vão perder a Copa do Brasil e vão perder o Brasileirão, Tesses. Estou fazendo previsão aqui. Muito bem, hoje é dia de falar de futsal. Estou recebendo muita alegria aqui, meu querido parceiro Bernardo. E o Regis Ruiz. O Regis é o treinador do Sub-20, mas também é o auxiliar técnico do Gabriel na equipe principal do FSM. O FSM que já está classificada, está de boa, né? Está só digamos assim, esperando agora esta fase que começa amanhã, com os jogos, são 4 jogos. Lógico que a folga é brincadeira, porque tem que treinar, né? Afinal de contas, agora vem mata-mata e muda tudo. Mas eu começo lá na minha ponta esquerda com o Regis. Tudo bem? Obrigado pela presença. Em primeiro lugar, parabéns pela campanha do Sub-20, que vai indo muito bem, né? E também pelo trabalho que faz ali junto do Gabriel na UFSM. Obrigado pela presença, Regis. Bom dia, obrigado pelo convite. Tudo bem? Verdade, o Sub-20 já classificado. Domingo agora temos um jogo importante contra o Atlântico, mas já, entre aspas, tranquilo e de olho na segunda fase. E também falar um pouquinho da equipe adulta, que agora vai para o mata-mata, onde a gente estava conversando aqui, que passa a ser um campeonato novo, né? Vai ser um novo campeonato, um novo estadual para a gente disputar na segunda parte agora. Bernardo, um dos destaques da UFSM. Eu tenho sempre dito, Bernardo, para quem eu converso com o pessoal do UFSM, que eu digo assim, o time de vocês hoje me encanta. Eu tinha uma preocupação com a UFSM porque eu via um time muito brabo que eu digo assim, os grupos brigavam muito dentro de quadra, reclamavam demais, eram muito pilhados, esqueciam de jogar. Esse ano eu vejo um time tranquilo, brigando sim pela posse da bola e, principal, um time que tem jogadas, tem banco, tem rodagem, sai, entra e o time está bem. É mais ou menos por aí, Bernardo? Primeiramente, bom dia e obrigado pelo convite de poder participar do programa. Mais ou menos por aí, Rogério. Acredito que a nossa principal característica seja isso, né? A qualidade do plantel, não dos que iniciam, dos que terminam, mas de um todo. E certamente isso se dá através do trabalho, né, que nós vamos desempenhando. Consequentemente, a gente fica um pouco mais tranquilo dentro da quadra. O que a gente sente também, né, Regis, no time do FSM hoje é um excelente preparo físico. O time está correndo, né? E precisa. O salão hoje ele é a intensidade o tempo todo, né? O futsal moderno a gente costuma dizer que o primeiro pilar de tudo é a intensidade, né? Então a preparação física é primordial no futsal hoje em dia. Mas que nem o Bernardo falou, tudo isso é fruto de muito trabalho. O adulto treina lá 4 vezes por semana, então tudo que a gente demonstra em quadra é fruto de muito trabalho que acontece nos bastidores. A quadra ali é a pontinha final, que nem eu digo, é hora de desfrutar, mas o trabalho é muito forte, com certeza. A intensidade toca o futsal hoje e a preparação física é um dos pilares muito importantes dentro desse novo futsal, né? Sempre tem os corneteiros de plantão, né? Agora no último jogo lá eu não estava transmitindo, eu fui pela TV, a gente fica ali, e o pessoal corneteando, o Bernardo com 32 anos ali, o velhinho, né? Tem que correr por ele. Aí no final do jogo, tava 2-2, goleiro linha, o cara me dá uma escapada do meio da quadra, o Bernardo sai da ponta da quadra e conseguiu chegar a tempo e salvar o gol, que seria o gol da derrota, né? Não tá tão velho assim, né, Bernardo? Tá ainda com intensidade forte, né? Na realidade, durante toda a minha carreira, né, eu fui durante 15 anos atleta profissional de futsal, né? E sempre me cuidei
essa questão física sempre foi um dos meus pontos fortes. Inclusive alimentação também, bebida, não sou um atleta sou um atleta que não. Então, apesar da idade aí, 32 anos tu foi tu foi parceiro, né? Eu tô com 36 anos. Eu dei uma Então, mas continuo aí, firme e forte aí, parte física, sempre me cuidando, dormindo bem, repousando bem e me alimentando bem. Quem quiser chegar a algum lugar, né, Regis, tem que se cuidar. E vocês têm 2 atletas que é desse perfil, que é o Bernard e também o Carlos, né, o Burro, que também é outro atleta já de uma certa idade, mas a gente vê que os dois estão dentro do espírito do time, né? Não tem essa do time correr para eles, não. Eles correm junto com o time, né? E esse lance que eu citei foi um lance que valeu um gol, né? Isso, foi um lance muito importante para nós, né? Porque poderia determinar uma derrota. E é mais ou menos como tu falaste mesmo, a parte física, a intensidade e o cuidado do atleta. O Valdinho da CBF tem 41. Agora há pouco estive lá em Carlos Barbosa com um curso, tem 41 anos. Então trabalho, é tudo, mas é muito cuidado e é muito de uma palavrinha que eu sempre carrego muito comigo, é o querer. Quando a gente quer, a gente consegue. O Bernardo é um exemplo nosso, o Carlos é outro exemplo nosso, tem mais jogadores experientes também que estão se cuidando, que compraram a ideia do trabalho. Então quando a gente quer, quando a gente compra a ideia, quando a gente se cuida, as coisas acontecem. Não é à toa que o Bernardo, com 36 anos, ainda é top no futsal. E uma coisa importante também na UFSM, que a gente tem conversado sempre nas transmissões e com as pessoas, é a base, né? Hoje tu tem um sub-20, um time que está em condições de disputar título e ao mesmo tempo está fornecendo material humano para a equipe principal. Isso é a base de tudo, né? Porque tu tá continuidade, né, Regis? Isso, a ideia quando eu acertei com o Gabriel lá em novembro, dezembro do ano passado, era fazer um projeto realmente na palavra projeto. Então, seguir uma linha de trabalho, claro, com as minhas ideias no sub-20, mas seguir uma linha de trabalho para quando precisasse ter os atletas pro adulto. E esse ano eu acho que até o Bernardo um dia me falou isso, é a principal diferença. Porque quando precisa dos atletas, os atletas estão encaixados, estão preparados. E além de fazer um belo trabalho que os guris vêm fazendo no sub-20, que é a categoria deles, eles podem ajudar no adulto. Então eu acho que essa é a essência da palavra projeto e acho que estamos no caminho certo. Que bom. Bernardo, quem conhece o Bernardo há um bom tempo, né, sabe que ele sempre foi um jogador que tinha uma função de pivô, né? Era o cara que arrumava ali na frente, fazia a parede, né, jogava com a sua a habilidade que é fantástica. Hoje ele faz uma função um pouco diferente, que é ala, mas não se furta às vezes de jogar lá, né? Como é que foi essa mudança? Mudou muito, atrapalha um pouco? Como é que tu te sente hoje nessa função mais de ala? Inicialmente, quando iniciei na minha carreira, iniciei como ala, né? Aí após, teve um período ali que as dimensões da quadra aumentaram, aí a federação estipulou um tamanho mínimo para a quadra. Aí, naquele momento, a Espanha também estava com um propósito de jogo diferente, com pivô de movimentação. Foi aí que eu comecei a jogar por algum tempo de pivô. Mas na maioria da minha carreira eu joguei como ala. E nos últimos anos, quando ainda era atleta profissional, né, porque vivia apenas disso, eu me deparava com N situações com meus últimos treinadores e eles preconizavam tu jogar não só de ala, mas como pivô, mas como back, porque o futsal, como o Regis bem mencionou, hoje é muito dinâmico, né? É muito essa questão física, essa questão de tu ocupar outros espaços que não a tua posição ali é bem importante com relação a essa parte técnica aí. A gente nota a diferença, né, Regis? Eu tenho visto aqui um time que eu vi ano passado, esse ano mudou um pouquinho, o Palmeiras São Gabriel, que era um time que jogava talvez aquele futebol mais tradicional, né? Se dava bem em quadra pequena, que daí entrava a individualidade, os jogadores um pouquinho mais pesados, né? Mas quando vai para uma quadra maior, se não tiver preparo físico, não tiver jogada em série, não tiver rotatividade, o time não consegue render, né? É verdade, eu acho que também o que aconteceu muito na região com a Série Ouro agora foi estruturar melhor as equipes. E estruturar desde a preparação física, também atletas, a também pensar no elenco. Porque o que a gente via muito na Série Bronze, principalmente times da região, quando eu ia olhar alguns jogos, era muito da cidade mesmo, os atletas. Eu acho que a Série Ouro,
aumentou o nível de todos os times. Tanto é que o São Gabriel fez uma boa campanha, estava até a última rodada brigando, o exemplo que tu deu, né? E mais times, o Rosário veio, classificou. Um time que cresceu muito foi o Paulista, né? Paulista cresceu muito. Bem numa crescente. Bem numa crescente, né? Então tem muita gente que se preparou, que nem eu digo às vezes para os meus atletas, saíram daquele mundinho deles para realmente disputar o estado, disputar um estadual. Ontem eu encontrei o Fernandinho ainda no local que nós estávamos ali fazendo lanche e fomos conversando, porque não adianta, se encontra, tu fala de futsal. Né? E falamos sobre isso, de que hoje, se tu quiser chegar a algum lugar maior, não dá para se contentar, né, ou sentar naquela coisa, bom, eu vou conseguir gente daqui de casa fazer um timezinho mais ou menos. Não, tu tem que trazer jogadores de ponta, né, Bernardo? Certamente, né, as equipes, eu costumo comentar, né, que infelizmente ainda nossas equipes são amadoras, né, até porque eu vivenciei em outras equipes com um aporte financeiro bem maior, em relação à estrutura, eu creio que a Federal esteja bem estruturado, mas essa questão que tu mencionou aí, a parte financeira, né, o aspecto de tu só fazer isso, como acho que na nossa chave a Soeva, né, é a principal referência nessa questão. Acredito que isso seja fundamental, né, para te conseguir o êxito lá no final do campeonato. Porém, esse ano, através de muito trabalho, através do bom planejamento que a equipe da Federal, né, fez, que o Gabriel, juntamente com o Regis, aí vem desempenhando um belo trabalho, acredito que nós conseguimos, apesar de menos treino, com menos tempos de quadra de trabalho, né, equiparar ao jogo dessas equipes que nessa outra fase terão outras também que só vivenciam o futsal, né, que dependem do futsal, né, que são atletas de futsal no seu tempo integral, diferentemente de nós, né, que conciliamos com o trabalho. Né? Então, por isso no início da minha fala eu falei que ainda estamos numa fase de transição. Ainda, apesar de estarmos na Série Ouro, ainda estamos numa fase porque é diferente, né, de tu trabalhar, por exemplo, na última equipe que eu passei, que foi a ZIF de Ibirubá, ou até mesmo na Soeva, né, quando estive em 2008, nós treinávamos de manhã, descansávamos até um período da tarde, treinávamos de tarde, para no outro dia repetir esse mesmo processo. Muitas vezes era conciliado ainda um turno a mais para nós, um recovery, uma academia, para nós. Então é diferente. Nós muitas vezes chegamos no treino, alguns de nós um pouco cansados, né, devido ao trabalho, devido ao estresse ali do dia a dia, mas até por isso eu acho que valoriza bastante tanto a nossa campanha como do União. E a gente sentiu isso na Soeva, né, porque inclusive no jogo contra vocês na universidade, né, eles tinham feito 4.000 quilômetros, 2 jogos do final de semana pela Liga Nacional, jogaram na terça aqui, jogaram na quarta em São Cepé. Naquele jogo aqui, um jogo assim que eu fiquei impressionado porque estava 3-1 para o FSM, faltando 2-3 minutos. Eles com um minuto a menos, com um cara a menos, mantendo marcação sob pressão, goleiro linha, fazendo um jogo talvez kamikaze, mas como me disse depois um dos jogadores, nós tínhamos que fazer aquilo, a gente não ganha do FSM aqui, a gente não tem chance. Mas aí tu vê a estrutura que tem, né, e a qualidade que tem de jogadores para poder girar, né, Regis? Eu acho que nessa parte ali do jogo, quem vivenciou o jogo, que nem tu falou, eu acho que fica bem o que o Bernardo quis falar, sabe? Por causa que ali, com 1 a menos, perdendo de 3-1, faltando 1 minuto e pouco, ali apareceu a diferença da estrutura, a diferença de tu viver só disso, por causa que eles estão preparados, eles treinam com todas as situações possíveis que podem acontecer no futsal. Então, acho que tu resumiu muito bem, concluiu o que o Bernardo falou, aquele 1 minuto e meio, para nós ficou ali a diferença do ser profissional, de viver só disso, de só viver para treinar. De outro dia eles iam jogar em São Cepé, no outro dia eles iam descansar e depois eles só iam treinar. Eles não iam para um trabalho às 5, 6 horas da manhã. Então esse 1 minuto, no meu pensamento, resume bem o que o Bernardo acabou de falar. Tá certo. A gente vai um rápido intervalo e voltamos em seguida para continuar falando sobre futsal. E eu tenho que falar, né? Porque seria minha hora de lá, né? Eu vou falar de Libertadores, Tess, não te preocupa. Vou falar de Copa do Brasil, fica tranquilo aí, tá? Já voltamos. O que você faria se descobrisse que tem esclerose múltipla? Eu escolhi ser feliz.
A esclerose múltipla é uma doença de avanço incerto, mas a vida do portador não precisa depender destes altos e baixos. A Apensmar é um grupo que auxilia os cuidadores e portadores de esclerose múltipla a viverem melhor. Participe dos encontros, esclareça suas dúvidas, envolva-se. Apensmar, o importante é viver bem. A vida nos apresenta desafios, mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Muito bem, estamos de volta no Zona Esportiva desta sexta-feira, dia do Happy Hour. Onde é que vai ser o Happy Hour hoje, Tessis? Onde é que vai ser o Happy Hour hoje? Ele está hoje impossível, né? 30 de agosto, chegando no final do mês de agosto, o programa Zona Esportiva, que vai ao ar aqui na sua TV Santa Maria, canal 19. Também tu acessa pelo santamaria.tv.br ou na página do Facebook. Programa que tem apoio cultural de Walter Beltrame. Walter Beltrame, este é o nome em material de construção. Planeta Bola, onde tu pratica futebol society 7 com segurança, tranquilidade e espaço. Na Alameda Montevidéu, próximo ao fórum. E FDI, consultoria empresarial, prepara você e sua empresa para atingir objetivos concretos. Entre em contato e saiba como potencializar seus resultados. Na Venâncio, 899, telefone 3028-0948. Pois é, Tess, fazer o quê, né? A gente jogou mal, né? Não tem o que fazer, futebol é assim. O Inter jogou covardemente mais uma vez lá no Rio de Janeiro. Eu sempre digo que é um dos erros do Inter. Né? Eu não entendo um time que é um Inter que propõe o jogo. Eu não proponho o jogo, eu dou a bola para o adversário. Aí eu vou para um jogo com o Rafael Sobis e D'Alessandro. Desculpe, não tem como fazer um contra-ataque. Né? E nós vimos aí, o Inter jogou de 25 a 30 minutos só. Foi o que o Inter jogou nos dois jogos. E isso, o futebol cobra. Não tem como fazer. Eu estou aqui com o atleta, estou aqui com o treinador. E aí o Inter tem essa coisa, às vezes ele se é pequeno demais. Não tem como jogar uma partida para ti, jogar no contra-ataque contra o time do Flamengo, que é um time muito bom, tem um time hoje dos melhores do Brasil. Covardemente. D'Alessandro é muito bom quando o time é atacado, ele pode sair com a bola tocando, mas não é um cara para contra-ataque, né? E assim como o Rafael Sobis, o Inter pagou esse preço, né? Tá aí a Libertadores, sorte pro Grêmio agora, né? Que tem de um lado River e Boca, um clássico argentino, nós vamos ter que fazer o jogo lá na Inglaterra, só vai morrer metade dos argentinos, né? E do outro lado, Flamengo e Grêmio, e só temos certeza que teremos um brasileiro na final, que será em Santiago do Chile. De outra parte, vem Copa do Brasil agora já, né? Os dois também aí sonhando com um Grenal nesta fase da Copa do Brasil. Daqui a pouco eu falo sobre o Campeonato Brasileiro, que os dois jogam realidades diferentes. Com certeza o Inter agora vai ter que dar mais, passando o Copa do Brasil, dar uma atenção mais ao brasileiro. Há tempo ainda? Claro que há tempo. É muito longo o Brasileirão. Se eu não me engano, esse final de semana tem amistoso do Inter de Santa Maria, do Sub-20, o time já está classificado. E agora mais ainda porque teve uma notícia que o São Luís, se eu não me engano, de Juí, acabou perdendo pontos, né? Eu só vou confirmar aqui. Domingo tem contra o Rosário, a última partida, tá? Domingo às 15 horas na Baixada. É o último jogo, está classificado, mas pode melhorar a posição, tá? Realmente, o
pro Nilson Luiz, que teve 6 pontos retirados. Mas parabéns ao time do Lucas Sossati, foi muito bem realmente. E é bom ver, eu sempre digo, cara, a categoria de base não pode deixar de não existir. Porque então o sucesso da FSM em função disso, né, Regis? Vocês estão preparando lá e a gente vê que os atletas eles sobem, jogam no sub-20 e sobem hoje pro time principal sem sentir o peso da camiseta, né? Por causa que a gente está inserido num projeto e principalmente a gente trabalha eu trabalho muito no sub-20 com o querer do atleta. Então eu sempre digo assim, qual é o atleta que não quer jogar com o Bernardo? Até em Pelotas a gente levou 5, né, Bernardo? Qual é o atleta que não quer jogar uma série ouro? Então vocês estão a um passo de uma série ouro agora. Então eu sempre mexo muito com o querer dos atletas e ali os atletas sub-20 querem representar o FSM, compraram a ideia de representar o FSM. Então, que nem tu falou, o foco que tu dá é muito importante, porque às vezes nem todo mundo dá esse foco, que é a base, entendeu? A gente vê aí, a gente tá falando aqui do ginásio do sub-20, se der 50 pessoas, 60, é muito. É a família pra gente que vai, né? É a família que vai. E querendo ou não, ali tá o futuro dos times de Santa Maria. Então se tu gosta de futsal, por que tu não apoia a base? Se amanhã eles vão estar representando o adulto, o exterior, né? Fica essa pergunta aí. E não é só isso, né? A gente teve agora recentemente o Moisés, que foi para a Itália, né? E já tem outros atletas de Santa Maria, né, Bernardo? Tu que foi um atleta profissional. Hoje com a internet, né? E eu não tinha ideia do tamanho desta bagaça quando eu comecei na internet, né? Hoje a gente joga, a gente tem 3, 4 mil acessos, tem 200 pessoas assistindo, mas eu tenho gente de Portugal, da Espanha, lá do Nordeste ali, que passa a mensagem pra gente. Então, o tamanho... Então hoje o cara jogando aqui, ele pode ser visto no mundo todo, né, Bernardo? Certamente, né? E como o Regis bem frisou, né? A base é o que norteia tudo, né? Se não houver base, futuramente o atleta vai chegar lá no time profissional sem ter experienciado, né, as vivências que a base traz, né? Certamente que é um pouco diferente, né? Mas como o Regis bem frisou, né? Eu acho que a nossa campanha também acredita a partir dessa evolução que o FSM tem através de aliar o trabalho do sub-20 com o trabalho do adulto. Uma pergunta sacana, Regis, tem que ser feita, e eu fiz pro Saúl no final do jogo lá. Surpreendeu a campanha da FSM, a própria FSM? Sim, surpreendeu. A gente tem que ser sincero, surpreendeu. Mas não foi por acaso. Sim. Diferente é a surpresa e se fosse por acaso ou sem trabalho. Teve muito trabalho para ter essa campanha. Então ela surpreendeu, sim, até da forma como foi. Nos primeiros 9 jogos nós tínhamos 7 vitórias, 8. Então nós tínhamos perdido só para a Soeva. Então surpreende qual é o time que do interior consegue fazer essa sequência. Então ela surpreende. Mas que nem a gente diz lá dentro, nada é por acaso. Então a gente sabe o porquê que a gente chegou lá, a gente sabe o que a gente tem que fazer para voltar às vitórias agora. Então ela surpreende sim, mas não é por acaso, né? Uma pergunta também importante é o jogo, o clássico, né? Porque a gente sabe que é um clássico, União e FSM, o FSM é um clássico, são jogadores que se conhecem, jogam juntos, mas é um clássico, né? A vitória no clássico deu esse ano, porque eu acho que foi a primeira vez que a FSM tinha ganhado. Isso, também colaborou para essa campanha decolar? Isso, o clássico ele motiva, né? Então a motivação que veio da vitória do clássico lá foi muito maior, porque querendo ou não, quando tem 2 times da mesma cidade, tem aquele campeonato interno, como se fosse Grêmio e Inter em Porto Alegre, no Gauchão e tudo mais. Então a gente se motiva. Então a vitória no clássico ela nos ajuda muito, e também uma vitória contra o teu principal rival, ela mostra muito que tu está no caminho certo. Ainda mais quando essa vitória não acontecia há 3 anos desde que o FSM entrou no estadual, ela nunca aconteceu. Então ela aconteceu, então ela mostra, opa, estamos no caminho certo, porque se não acontecia antes, então ela norteou muito e motivou muito nós a seguir pelo caminho certo. Bernardo, agora vem uma fase de mata-mata, vamos ficar esperando aí, são 4 jogos, né? Tem Rabelo, tem FXF, tem União, tem Paulista, tem Azaf. Fica alguma torcida para algum time ou o que vem? Pode até ter um clássico de novo aí, né? Sim. Mas acredito que isso independe, né? Para nós, devemos nos preparar aí para o adversário que vier. Minha preocupação não é essa, né? Minha preocupação é com enfatizar o que nós viemos fazendo de melhor. Acredito que nós demos uma baixada a partir da nossa classificação. Acredito que nós temos que buscar reencontrar o caminho de novo. A partir dos 3 últimos jogos nós não temos vencido, né? Estou enfatizando isso porque nós que estamos ali envolvidos, que estamos no dia a dia ali,
comento com meus colegas ali, até mesmo com o Gabriel, com o Regis também, que se não houver empenho, que se não houver a dedicação, se não continuar como nós estávamos até a nossa classificação, ou até o último jogo, até o último jogo que nos possibilitou ali a classificação antecipada para as quartas de final, nós podemos ficar no caminho logo ali. Então, estou enfatizando isso porque os últimos 3 jogos nosso, foi 2 empates e 1 derrota. E estou falando porque vivencio isso, né? Acredito muito no que nós demos até mesmo por lesões também, né? Baixada na guarda. Teve algumas lesões, tem algumas situações também que o pessoal meio que não deu a ênfase necessária ali, estou falando parte dos atletas, né? A parte da comissão, nossa comissão técnica e a parte da comissão vem fazendo um excelente trabalho. Acredito a isso também a nossa campanha, né? Mas nós, como atletas ali, deixamos até os resultados podem, e tu vem acompanhando nós desde o início, acredito que nesses 3 últimos jogos não fomos o que fomos em todo o campeonato. Mas isso é importante, né, Regis? E eu conversava com o Saúl também, somente eu já fizemos o pior jogo lá em São Cepé, conseguimos um empate, né? Não deveria acontecer. Mas o ser humano é um pouco acomodado, né? Tu está classificado, já não tem aquela mesma tesão que tem, né? Aquela coisa, já conquistei, estou aqui, por mais que tu tente lidar com o psicológico, isso complica, mas o importante é que eles estão se dando conta disso, né, Regis? Até eu ia usar a palavra que tu usou, a gente não lida com máquinas, a gente lida com pessoas, com seres humanos, então pode acontecer isso, então não é nada de outro mundo, mas o que me deixa feliz, eu até falei para o Bernardo esses dias, o que me deixa feliz é que os jogadores mais experientes do grupo, os nossos líderes que eu digo, eles têm isso em mente, eles sabem isso. Então quando parte do atleta, o atleta já sabe, então tu não precisa nem ter aquele poder de convencimento. Tu só ali ajusta as ideias e seguir trabalhando. Mas acontece, até a questão que tu me perguntou se foi surpreendente, foi porque a gente trabalhou muito, a gente deu um gás muito grande, e talvez depois da classificação a gente alcançou o nosso objetivo. E dá aquela relaxada. Dá aquela relaxada, mas não podemos nos abalar muito, que eu digo para os guris, porque olha a nossa campanha. Então a gente tem que olhar para trás, se motivar e saber que a gente tem de onde tirar, porque a gente já fez com os mesmos, então a gente tem de onde tirar. E agora voltar a fazer uma segunda fase. Tá certo. O Ademir faz sinal lá, né? Quando o papo é gostoso, o tempo parece que acaba se exaurindo rápido. Bernardo, obrigado pela presença. Né? Que Deus te abençoe. Parabéns pelo atleta que é e pela pessoa humana que é, pelo esse cara sempre. Né? E a gente está à disposição aí que possamos acompanhar vocês por muito tempo ainda. Agradeço pela oportunidade, né? Parabenizo mais uma vez pelo belo programa aí, né? Um apoiador nosso no esporte, né? É sempre importante para nós aí que somos apaixonados aí pela modalidade, ter espaços assim como o teu, que tu perdure aí por muito tempo nessa caminhada aí, não só no futsal, né, que é a modalidade que eu tanto amo, mas as outras modalidades aí que eu sei que tu auxilia aí. Obrigado. E, Regis, parabéns pelo trabalho no Sub-20. Eu digo sempre que Santa Maria tem que saber usar as suas marcas. E vocês são de parabéns por usar uma das melhores marcas de Santa Maria hoje, que é o UFSM. Uma das 100 melhores universidades do mundo hoje, né? Uma das melhores, educação física. E eu sempre cobrava isso. A UFSM tem que estar mais presente. Hoje eu vejo aí o centro, o núcleo de implementação de excelência esportiva, né? Apoiando o futsal, o atletismo vindo com força, né? O pessoal agora com tênis de mesa também, já está lá o Luciano tentando apoiar o rugby agora. Então, parabéns pelo trabalho, né? Que continue assim. Muito obrigado pelas palavras, pela oportunidade no programa. E deixar um agradecimento especial para todo mundo do projeto, desde os atletas, comissão, Gabriel, o atleta sub-20 do adulto. Muito obrigado e um grande abraço para todos. Muito bem, o Grêmio joga amanhã, sábado, 11 horas da manhã, jogo bruxo contra o São Paulo lá no Morumbi, e o Inter recebe no sábado, 21 horas, o Botafogo no Beira-Rio. E o União vai a Rodeio Nito, a Não Me Toque,
nesse final de semana, jogar, né, uma partida decisiva. Joga lá e depois decisão aqui. Ontem, pelo que fiquei sabendo, vai ser aqui dia 7 em Santa Maria, feriado da República, será da Independência, será em Santa Maria, não será em São Pedro. A princípio foi o que me falaram. Então a gente não vai, eu ir aí com o Gilson, o canal Joga. Quem não for, liga no canal Joga aí, do jornalista Gilson Alves, na minha página pessoal, vou estar compartilhando ali também, né? Ele vai estar transmitindo lá esse jogo importante do União, a gente vai com força também, porque eu digo, a gente torce. Eu não sou um jornalista, eu sou torcedor, e se eu brigo, tanto pro FSM como pro União. No FSM ainda mais porque meu pai trabalhou 30 anos lá dentro, eu tenho um carinho especial, tá certo? Bom final de semana e eu volto segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, valeu!